Nessa questão em específico, eu acho que a gente tem. São opções que estão sendo observadas, né? Então já existe esse mercado comum que empresas de outros países voam operações domésticas na Europa. Só que hoje eu vejo uma assimetria na competição. Então a gente tem uma carga tributária elevada, a gente tem um combustível que é um pouco caro. Então, no nosso entendimento, a gente não sabe se o mercado vai ser tão atrativo assim para esse tipo de operação. Tanto é que hoje é possível, por exemplo, uma companhia 100% de capital estrangeiro montar uma operação no Brasil. E a gente não tem essa situação ainda. A gente tem ali investimentos, na própria Azul, né, tem investimentos da United, da American, mas uma companhia 100% estrangeira ainda não há no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para endereçar todos os problemas que a aviação e todas as dificuldades que a aviação tem hoje para se desenvolver. Eu acho que a pergunta a ser respondida é: como a gente pode colocar mais gente no sistema barateando as passagens, né? Então, assim, o que a gente precisa colocar, o que a gente precisa endereçar dentro da aviação para permitir? Infraestrutura é uma das primeiras coisas, no meu ponto de vista. Porque hoje, sem infraestrutura, eu não consigo, às vezes, ter uma regularidade maior na aviação e eu acabo espantando um pouco o passageiro. Vou dar um exemplo que eu adoro dar. Joinville. Joinville, 10 anos atrás, eles não tinham um equipamento chamado ILS, que ajuda os aviões a pousar em mau tempo. Tanto é que havia uma brincadeira na cidade de que o aeroporto, a cidade de Joinville tinha dois aeroportos, né? O de Joinville e o de Curitiba, porque a maior parte das pessoas ia para Curitiba embarcar porque é o aeroporto que tem mais infraestrutura. Depois que houve a instalação do ILS, que foi um investimento que tem ali, custa alguns milhões, o movimento do aeroporto mais do que dobrou. Porque as empresas começaram a ter voos menos impactados por meteorologia, cancelamentos, atrasos. Isso deu uma confiança nas pessoas de Joinville, que é uma potência econômica do Sul, a voar mais por sua cidade. Então, é a mesma linha de raciocínio para quando a gente está falando, por exemplo, de um empresário, um executivo indo para o interior da Amazonas ou alguma coisa assim. Se ele precisa realmente chegar, ele tem um prazo, um compromisso, uma reunião, e ele tem dúvida se eventualmente o aeroporto vai estar fechado por meteorologia ou se vai acontecer alguma coisa, ele opta por outros modais de transporte para ter um pouco mais de certeza e assertividade. Então, esse caminho da infraestrutura ele é muito importante. Então, a gente tem que endereçar esses pontos da nossa aviação antes de discutir, talvez, uma abertura um pouco mais ampla do mercado. Mas são pontos válidos e eu acho que tem que ser discutidos pela indústria como um todo. Vitor, é o seguinte, em relação ao PL que permite a atuação de empresas estrangeiras em rotas domésticas na Amazônia, que foi aprovado recentemente na Câmara, queria entender qual a sua opinião sobre isso e se vocês veem algum tipo de risco. Eu acho que vai na mesma linha. O problema não está sendo totalmente endereçado. Não é só aumentando a competição, porque provavelmente as outras empresas vão fazer o mesmo tipo de análise. Elas vão ver o preço do combustível, que é elevado, carga tributária que eles vão ter que ter, a judicialização, que hoje está sendo tratada já na esfera do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, são coisas que acabam impactando as companhias aéreas e que acaba tornando com que os nossos custos sejam mais elevados. Então, existe uma pressão nos custos muito elevada, né? Então, quando você pega, por exemplo, a situação nós somos um país pacífico, né? Então, assim, você pega a situação que está acontecendo agora no Estreito de Hormuz, está tendo impacto no barril de petróleo mundialmente, por consequência, no combustível de aviação, né? Então, isso acaba colocando as empresas numa situação que elas precisam rever algumas das suas estratégias, procurando estar sempre com a melhor possibilidade de custo possível, para que a gente não tenha que repassar isso 100% aos nossos passageiros. Então, um exemplo bom, por exemplo, da Azul, a gente está acelerando a substituição da nossa frota. Então, a gente está retirando aeronaves como o Embraer E1, que é uma aeronave de antiga geração, e adicionando o Embraer E2, que é uma de nova geração que economiza 15% e 20% de combustível por voo. Então, isso é muito importante as empresas fazerem, a gente está tendo essa renovação de frota constante e a gente espera que, tão logo toda essa situação se estabilize, a gente possa ter um horizonte de desenvolvimento cada vez um pouco mais claro para a gente.